História de Elson Andrade Branco. Meus 20 anos de trabalho na Aracruz Celulose S.A. Em 1976, formei no curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina e logo em seguida já fui trabalhar numa empresa que fazia manutenção nas fábricas de celulose e papel na região de Lages, Santa Catarina. Em junho de 1977, fui contratado pela Aracruz Celulose S.A., que fica localizado na Barra do Riacho, Aracruz, Espírito Santo. Nesta época, eu tinha então 27 anos e era recém-formado. Em junho de 1977, a Aracruz Celulose S.A. ainda estava em montagem do seu parque fabril e, na época, era então a maior fábrica de celulose em construção no Brasil e no mundo. Como recém-formado, fui contratado pela Aracruz Celulose S.A. como engenheiro de manutenção júnior, em função, evidentemente, da minha pouca experiência em fábricas. Então, a minha primeira tarefa como engenheiro de manutenção foi montar uma série de máquinas de usinagem e caldeiraria na oficina central da manutenção da fábrica. Fiquei nesta função por 5 anos e depois fui então promovido a engenheiro assistente de planejamento de manutenção. E nesta função aprendi muito a preparar as ordens de serviço para a execução dos trabalhos de manutenção no chão de fábrica. Isso foi realmente um grande trabalho. Eram feitos tanto o planejamento como a programação desses trabalhos, sempre com a participação dos executantes dos próprios trabalhos. Sempre lembrando que planejamento é o que e como, já a programação é quem e quando. Como assistente do chefe de divisão de planejamento de manutenção, foram expendidos mais 4 anos, portanto, até 1986. Neste mesmo ano, o chefe de planejamento de manutenção foi promovido a gerente de manutenção e eu então fui promovido a chefe de divisão no lugar dele. A minha responsabilidade aumentou muito, pois essa chefia tinha 32 pessoas, entre eles planejadores de mecânica, de elétrica, de instrumentação, de materiais, inspetores e também lubrificadores. Em 1992, numa grande reestruturação interna da empresa, fui então transferido para o departamento de engenharia, então como coordenador de projetos. Até 1999, quando deixei a empresa, tive então a oportunidade de coordenar projetos na área mecânica, agregando apoios das áreas elétricas, instrumentação e civil. Coordenar projetos significa definir o básico do projeto, contratar a empresa de engenharia para desenvolver a engenharia básica e depois a detalhada, que permite a contratação da empresa para a montagem, bem como a compra dos referidos materiais. Na fase do projeto básico, era possível definir o valor do investimento com precisão de mais ou menos 60% a 70%. Já com o projeto detalhado, a precisão se aproximava de 90%. Cada engenheiro poderia coordenar mais de um projeto, dependia da envergadura deste. Cada projeto, independente da sua envergadura, tinha cronograma, orçamento, coordenação, fiscalização e também reuniões sistemáticas para acompanhar o progresso físico do mesmo. Tínhamos também, na área de engenharia, uma empresa terceirizada para fazer a fiscalização das obras e fazer também o seu devido gerenciamento. E assim, então, foram 22 anos de trabalho numa grande empresa do ramo de celulose que proporcionou abrir portas para trabalhar em outras empresas do ramo de celulose e papel, por mais 7 anos, para então aposentar-me, que foi no ano de 2007.